5 mitos sobre a sua coluna. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mito número 1. Minha coluna é fraca. Sua coluna não tem nada de fraca. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. A coluna é um arranjamento magnífico feito por Deus. É uma obra-prima de arquitetura. Ela une flexibilidade, força, agilidade, sustentação, ou seja, é uma perfeição da natureza. A coluna é composta de ossinhos, discos, ligamentos, músculos, tudo isso para que você tenha uma mobilidade saudável da sua coluna, do seu tronco, e ela consegue sustentar o peso do seu corpo sim durante as atividades e durante o seu dia a dia. O que acontece é que muitas vezes você está usando a sua coluna errado, e aí você causa dores, você tem dores na lombar, você tem dores na cervical, região do trapézio. Então a gente precisa aprender a trabalhar a nossa coluna da maneira correta, mas não falar que ela é fraca, porque de maneira nenhuma a nossa coluna sim é muito forte e muito resistente. E isso leva ao mito número 2. Doutor, eu tenho um problema muito sério na minha coluna. Sabia que mais de 80% de todos os problemas de coluna são resolvidos com alongamento, fisioterapia, mudança do estilo de vida? Exatamente isso. Não são problemas sérios de coluna. Algumas pessoas acabam precisando de tratamento mais intensivo, com fisioterapia ou mesmo com algumas intervenções, e uma parcela muito pequena da população vai precisar de cirurgia e acabam desenvolvendo problemas neurológicos ou problemas de dor crônica ou problemas de hérnia de disco e acabam precisando de um tratamento cirúrgico. 5 em cada 100 pessoas se encaixam nessa estatística. Então, a sua coluna é uma coluna forte, uma coluna sadia, que de vez em quando vai ter um probleminha ou outro, mas na maioria das vezes os problemas de coluna não são sérios, são problemas que demandam dedicação e um tratamento muito mais da parte do paciente do que da parte do médico ou da equipe multidisciplinar. A gente está aqui para ajudar vocês a guiar por esse caminho, mas o tratamento exige e demanda da sua dedicação e que você cuide direito da sua coluna para não desenvolver um problema sério. Mas eu posso deixar claro que a maioria dos problemas de coluna não são problemas gravíssimos, são problemas que a gente consegue cuidar e resolver com mudança simples no estilo de vida da pessoa. O mito número 3 é uma queixa bastante recorrente no consultório. Doutor, eu tenho escoliose. Por alguma razão você fez uma radiografia e aí veio lá no laudo sinistro escoliose, não sei o que lá. O que é a escoliose? A escoliose é um desvio, é uma rotação da sua vértebra, é uma alteração do teu eixo, é uma deformidade da sua coluna. Isso que aparece no seu laudo quando você faz alguma radiografia por acaso, não é escoliose. A escoliose ela é estratificada em graus. O médico especialista vai fazer uma avaliação sua, do seu corpo, vai pedir algumas radiografias específicas e vai avaliar essas angulações. Até 10 graus a gente nem considera escoliose. Muitas vezes é um desvio por conta de um desgaste, ou mesmo você estava com dor e fez um raio-x, ou mesmo a angulação da ampola na hora de tirar a radiografia pode ter causado alguma má impressão. Mas a escoliose é um problema de coluna que a gente tem critérios muito específicos para classificá-la. E de uma certa maneira, a maioria dos casos que aparecem um laudo como escoliose, nesses laudos, nesses exames de imagem feitos por conta de uma dor lombar, não refletem tanto a realidade. É importante sempre ter um médico da sua confiança para avaliar caso a caso. O quarto mito é: eu tenho hérnia de disco. Muitas vezes você tem um problema de dor na coluna lombar ou na coluna cervical, acaba caindo nas mãos de alguma equipe que vai começar a te cuidar, e para ter certeza que está tudo bem, são solicitados exames de imagem, principalmente ressonância magnética. E aí nessa ressonância veio protusão discal, desidratação discal, osteoftose marginal, hérnia de disco, enfim, um monte de comemorativos, um monte de achados de exame que na maioria das vezes não condizem com o seu sintoma clínico. Por isso é importante você ler o laudo e ficar tranquilo,
Porque o médico, que é o especialista nessa área, vai te avaliar e vai saber interpretar aquelas imagens para que você não se sinta pressionado, não se sinta confuso com tantas nomenclaturas. Seu médico vai te explicar, caso a caso, o que é cada alteração e se aquilo lá está causando algum problema para a tua saúde. No meu caso, quando a gente vê alguma protusão discal, alguma desidratação discal, algum sinal de sobrecarga mecânica de ligamento ou mesmo de disco, eu costumo dizer que isso é cabelo branco na coluna, faz parte do processo de envelhecimento. Depois dos 30, 35, a sua coluna vai começar a envelhecer, é natural, todo mundo passa por esse processo. Existe inclusive um estudo que foi realizado com pessoas que nunca tiveram dor nas costas das mais variadas idades. E uma parcela significativa, mais de 30% da população desse estudo foi submetida a um exame de ressonância. 30% dessas pessoas que nunca tiveram nenhum sintoma nas costas tinham alterações de imagem. Ou seja, cabe ao profissional que está cuidando de você saber interpretar se essa imagem está te causando um problema. Claro que existe hérnia de disco, tem pessoas que sofrem muito com esse problema. De novo, se você faz o acompanhamento com algum médico que é da sua confiança, converse com ele, ele vai te explicar todos os dados, se aquilo que apareceu no teu exame é algo preocupante ou não. O quinto e último mito, que talvez seja o principal, que envolve os tratamentos em geral da coluna. Doutor, se eu operar a coluna eu vou ficar na cadeira de roda. Todo mundo já ouviu falar uma história dessa. Fulano, ciclano, o primo do vizinho. Gente, isso não procede, tá? Hoje em dia a gente está em 2017, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande, muito moderno para tratar os problemas de coluna de uma maneira cada vez mais eficaz, cada vez mais rápida e cada vez com mais potencial de resolução do problema. Se você já ouviu alguma história, provavelmente são histórias antigas, de muitos anos atrás, onde a gente não tinha técnicas tão modernas e tão avançadas disponíveis. A taxa de complicação, a taxa de problemas de coluna relacionados ao tratamento cirúrgico vem cada vez mais diminuindo. Hoje em dia, dependendo do caso, você consegue ter 2% de taxa de complicação numa cirurgia para hérnia de disco. Então, cada 100 pessoas, 2 podem ter alguma complicação, que vão desde complicações simples, como uma pequena infecção da cirurgia, né, da cicatriz, como complicações mais sérias. De novo, caso a caso, vai ser discutido com o seu médico. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem para você é que se você tem algum problema na coluna que vai precisar de cirurgia, não se apavore, converse com o seu médico, esclareça todas as suas dúvidas, porque hoje em dia a cirurgia da coluna é um método muito seguro para poder resolver o seu problema. Obrigado, pessoal, até a próxima!